E aí, pessoal, tudo massa? Hoje, quarta-feira, dia de dica. E o assunto que eu escolhi para dar de dica para vocês hoje foi o Renascimento Científico, ou a Revolução Científica do século XVII. Então vamos falar sobre essa revolução? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, vejam bem. Quando a gente fala de renascimento científico, eu preciso que vocês entendam que nós estamos falando de uma carta marcada em prova de vestibular, tá? Em prova de vestibular, normalmente sempre aparece uma questão de renascimento. O renascimento científico é uma das vertentes do renascimento cultural. E, pessoal, quando a gente fala do renascimento cultural, lembrem que o renascimento cultural nada mais é do que a burguesia, na Idade Moderna, se contrapondo, criticando a cultura medieval. Inclusive, na época, a burguesia afirmava que na Idade Média não existia cultura, que a Idade Média é uma noite de 1000 anos, que a Idade Média foi um período de trevas. Obviamente, termos preconceituosos, termos incorretos, né, pessoal? Na Idade Média existia cultura, existia música, dança, existia arquitetura, literatura, mas enfim. O fato é que a cultura medieval ela era teocêntrica, ou seja, a cultura na Idade Média, a sociedade europeia na Idade Média, ela era completamente manipulada pela Igreja Católica. Então o Renascimento, ele defende uma transformação nessa cultura. Essa cultura teocêntrica, onde a sociedade é manipulada pela Igreja, essa cultura teocêntrica, para a burguesia, ela deveria se tornar uma cultura antropocêntrica. Em vez da sociedade ser manipulada pela Igreja, a sociedade, ela deveria buscar a verdade na ciência. Ou seja, em vez das explicações serem dadas por Deus, serem dadas pela fé, em vez de você buscar explicação na Igreja, a burguesia queria, na Idade Moderna, que as explicações fossem dadas pelo homem, pela razão, pelos cientistas. E são sobre esses cientistas que eu quero falar agora. Pessoal, lembrem, anota no caderno, por favor, tá? Que na Idade Média, a Igreja Católica, ela defendia uma teoria chamada de teoria geocêntrica. A teoria geocêntrica não foi criada pela Igreja Católica. A cultura geocêntrica, ela foi criada ainda na Idade Antiga por um físico grego chamado de Ptolomeu. Mas a Igreja Católica, na Idade Média, se apoderou da cultura, da teoria geocêntrica e passou a defendê-la. Pessoal, lembrem que geo, terra, centrismo, centro. Para a Igreja Católica, na Idade Média, a Terra era o centro do universo. Portanto, não era a Terra que girava em torno do Sol, mas sim o Sol que girava em torno da Terra. Como o Renascimento ele vai criticar, ele vai se contrapor à cultura medieval, obviamente o Renascimento, a burguesia, os cientistas europeus na Idade Moderna, eles vão se contrapor à teoria geocêntrica. Os cientistas na Idade Moderna, eles vão defender uma outra teoria, chamada de teoria heliocêntrica. Hélio, Sol, centrismo, centro. Então, para os cientistas, para a burguesia, para o renascimento cultural, para o renascimento científico, a Igreja Católica estava equivocada. Porque a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol.
E sendo o Sol o centro do universo, obviamente não seria o Sol a girar em torno da Terra, mas sim a Terra que iria girar em torno do Sol. Inclusive, pessoal, esse giro que a Terra faz em torno do Sol é o que a geografia chama de movimento de translação. E aí vejam, anotem, não custa nada. Os defensores da teoria heliocêntrica foram Nicolau de Copérnico, que por sinal foi o primeiro a defender, tá, pessoal? A teoria heliocêntrica. Lembrando, geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Portanto, o Sol gira em torno da Terra. Heliocentrismo, o Sol é o centro do universo. Portanto, é a Terra que gira em torno do Sol. O primeiro a defender a teoria heliocêntrica foi um físico polonês chamado de Nicolau de Copérnico. O segundo a defender essa teoria foi um italiano chamado de Galileu Galilei, que por sinal chegou a ser capturado pela Igreja Católica. Galileu Galilei chegou a ser julgado pela Santa Inquisição italiana, porque Galileu Galilei ele reafirmou a teoria heliocêntrica criada pelo Copérnico. O terceiro defensor do heliocentrismo foi um alemão chamado de Johann Kepler, que por sinal vocês estudam as leis de Kepler na física. Sendo que aí vocês precisam saber de uma coisa, e anotem, não custa nada. Nicolau de Copérnico, ele que foi o criador da teoria heliocêntrica, ele que foi o primeiro cientista a dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Nicolau de Copérnico, ele afirmava que a órbita da Terra em torno do Sol era uma órbita circular. Então entendam, se a órbita é circular, a distância da Terra para o Sol, em qualquer ponto da órbita, para o Nicolau de Copérnico, essa distância seria a mesma. Se a órbita é circular e o Sol é o centro desse círculo, dessa circunferência, então em qualquer ponto dessa órbita, a distância da Terra para o Sol seria a mesma. Isso para o Copérnico. O Kepler, ele vai dizer o seguinte: o Sol é o centro do universo, mas a órbita da Terra em torno do Sol não é uma órbita circular. Para o Kepler, a órbita da Terra em relação ao Sol é uma órbita elíptica. Traduzindo, para o Kepler, a órbita da Terra em torno do Sol é uma órbita oval. Existe um ponto em que a Terra está bem próxima ao Sol, é quando a Terra esquenta, é o verão, e existe um ponto em que a Terra está bem distante do Sol. Nesse momento a Terra esfria, é o inverno. Então, para o Kepler, as estações do ano que estão relacionadas ao movimento de translação, a essa rotação da Terra, a esse giro da Terra em torno do Sol, para o Kepler, as estações do ano, elas só podem ser explicadas através de uma órbita elíptica. Mas, pessoal, existe um quarto nome. Esse nome é de um inglês chamado de Isaac Newton. Pessoal, todos vocês sabem que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a lei da inércia, vocês aprendem isso com os professores de física, mas a lei da inércia, ela diz que o corpo tende a manter o seu estado natural. Traduzindo, se o corpo está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado.
Então, o Newton, ele percebeu que a Terra, ela gira em torno do Sol porque a Terra, ela está presa a um campo gravitacional. Newton, ele constatou que cada corpo possui o seu campo gravitacional, mas esse campo gravitacional, ele tem intensidade diferente. Então, o corpo que tiver um campo gravitacional de maior intensidade, esse corpo, ele prende os outros a ele. Por exemplo, nós estamos presos à Terra. Se a gente pula, a gente volta para a Terra. Por quê? Porque nós estamos presos ao campo gravitacional terrestre. Mas quando a gente pensa no campo gravitacional da Terra e quando a gente pensa no campo gravitacional do Sol, o campo gravitacional do Sol ele tem mais intensidade. É por isso que a Terra ela fica girando em torno do Sol e não o Sol girando em torno da Terra. O que muda com relação à Lua, né, pessoal? Com relação à Lua, a Terra ela não gira em torno da Lua. É a Lua que gira em torno da Terra. Por quê? Porque a Lua está presa ao campo gravitacional terrestre, que se comparado ao campo gravitacional lunar, tem mais intensidade. Logo, a Terra prende a Lua e o Sol prende a Terra. É o nosso sistema solar, onde nesse sistema solar, o maior campo gravitacional, o campo gravitacional de maior intensidade, é o campo gravitacional dessa nossa estrela, que dá todo o movimento ao nosso sistema solar, estrela essa chamada de Sol. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então vamos embora para a nossa questão? Vamos nessa? Vem com o cara. A questão diz o seguinte: em um dicionário histórico encontramos a seguinte definição: contra-reforma, o termo que abrange tanto a ofensiva ideológica contra o protestantismo, quanto os movimentos de reforma e reorganização da Igreja Católica a partir de meados do século XVI. Uma das principais vítimas da Contra-Reforma, pessoal, Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá? E lembrem que nessa Reforma Católica ou nessa Contra-Reforma, todos aqueles que se colocaram contra a Igreja Católica foram chamados de hereges. E, obviamente, esses hereges eram os protestantes. E eu falei para vocês agorinha, inclusive, que lá na Itália teve um cientista que se colocou contra a Igreja Católica. O físico Galileu Galilei, que reafirmou a teoria heliocêntrica e que, por isso, foi capturado e julgado pela Santa Inquisição. Então, uma das principais vítimas da Contra-Reforma, uma das principais vítimas da Igreja Católica, foi o italiano Galileu Galilei, que ingressou para a história das ciências com uma trajetória especial. A reação da Igreja Católica contra Galileu explica-se, sobretudo, porque suas teorias, as teorias de Galileu, contribuíram para, letra A, defender a concepção de que o universo era heliocêntrico. Perfeito, né, pessoal? Então, de cara, a resposta letra A de amor. Beleza? De boa? Tranquilo? Gostaram da dica? Então, deixa teu like. Não se esquece de se inscrever, indica para os amigos. E lembrem, esse canal ele existe apenas para ajudar vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima segunda com a nossa resolução de simulado semanal, se Deus quiser.